Saúdo a todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e no amor maternal de Maria, nossa mãe. Amém? Amados, hoje nós vamos falar sobre leigos comprometidos. Então vamos dividir esse tema em duas partes. A primeira parte nós vamos falar sobre os leigos e a segunda parte vamos falar sobre o compromisso do leigo, ou seja, a missão do leigo. Quem são os leigos? Os leigos são todos os fiéis, membros da igreja do povo de Deus, que não são ordenados bispos, padres, diáconos, nem religiosos, frei ou freira. Se você não é nenhum desses que eu falei, então você é um leigo. Quando foi que você passou a ser leigo na Igreja Católica? Pelo seu batismo. O batismo é a porta de entrada do leigo na igreja, porque pelo batismo você passa a ser povo de Deus, fiel dentro da Igreja Católica. A palavra leigo, ela é vista no Brasil como uma visão errada, com uma interpretação errada. Ela é usada no sentido errado. Quando se fala em leigo no Brasil, se pensa que é uma pessoa que não tem uma total informação sobre o assunto. Mas na igreja, o termo leigo deriva do latim laicos, que é originário já do grego, que significa, do grego ele é laikos, que significa do povo, ou seja, um leigo é uma pessoa da igreja, mas é uma pessoa do povo, né? Aí nós começamos a partir daí a entrar no que é o compromisso e no que é a missão do leigo. Então, os leigos são homens e mulheres da igreja no coração do mundo e homens e mulheres do mundo no coração da igreja. Nós somos chamados a viver o evangelho nas mais variadas funções e serviços. Ou seja, você é chamado a ser igreja no mundo, aonde você trabalha, aonde você estuda, na sua casa, na sua rua, na sua localidade em que você mora. Você é chamado a ser um anunciador do evangelho. E você é chamado também a não ser só mundo, a não ser só uma pessoa que está no mundo, mas a ser uma pessoa que está na igreja, a ter um serviço na igreja, já que você, seja ele qual for, se procure qualquer grupo, qualquer pastoral, qualquer serviço que você possa fazer na igreja, já é o assumir do laicato que você está tomando posse, certo? E aí, o concílio nem sempre foi assim, certo? Nem sempre foi assim. Antigamente, o leigo só tinha 3 posições na igreja. Antes do Concílio Vaticano II, o leigo ia para a missa era em latim, e aí lá o leigo ficava somente de joelho, sentado e em pé. Quem fazia todas as leituras, quem cantava, eram as pessoas que não eram os leigos, era o padre, e às vezes, em alguns momentos específicos, alguns celibatários, frei ou freiras, que ali estavam e participavam ajudando a missa. Mas, no geral, o leigo só tinha essas 3 posições: participar, sentado, de joelho e em pé. Depois do Concílio Vaticano II, a igreja, guiada pelo Espírito Santo, começa a compreender que o leigo pode ajudar a igreja a crescer, a divulgar o evangelho. Baseado em quê? Baseado no que nós recebemos no batismo. A partir do nosso batismo, nós passamos a ser, em Cristo, sacerdotes, profetas e reis. Como um sacerdote, no batismo, um sacerdócio comum, não
da ordem, mas comum pelo batismo, nós somos chamados a estarmos em oração, em intimidade com Deus, como o sacerdote é responsável de fazer essa ligação, né, entre Deus e o homem. Então nós, no nosso sacerdócio comum, nós somos chamados a estar em intimidade com Deus através exatamente do nosso sacerdócio comum. E também o sacerdote, ele oferece sacrifícios. Então nós somos chamados a oferecermos sacrifícios, ok? Oferecermos sacrifício. Sacrifício de quê? Sacrifício das mais diversas. Não simplesmente o sacrifício que você possa fazer material, mas o sacrificar a vida para que o reino cresça, para que o reino aconteça. E aí nós temos também a profecia, né? Profeta junto com Jesus. O profeta é aquele que anuncia a palavra de Deus, não é aquele que vai ler o futuro ou profetizar o futuro. Também, mas nós somos chamados como profetas pelo batismo a sermos propagadores, a sermos arautos, anunciadores da palavra de Deus, exatamente no meio em que nós vivemos, ok? E com o serviço na igreja, com certeza isso é muito importante. E como rei, nós somos chamados ao serviço, porque o reinado de Jesus está baseado naquela palavra que ele disse: eu vim não para ser servido, mas para servir. E ele disse que todos aqueles que o seguem devem imitá-lo e fazer como ele fez. Então nós somos chamados a servir, a sermos servos uns dos outros, como rei participando do reinado de Cristo, ok? E aí, nós já sabemos que nós somos leigos, né? Nós já sabemos, eu sou leigo, com certeza eu sou leigo. Nós já sabemos que nós somos, temos uma missão de anunciar Jesus, porque somos agentes da igreja no mundo e agentes do mundo na igreja, né? Então, nós já sabemos que é por causa do nosso batismo que nós somos e temos direito de assumir essa missão. Mas para assumir uma missão, nós precisamos de algo que o Papa João Paulo II, em uma reunião com a Renovação Carismática Católica, ele faz um pedido muito claro, né? Então, eu vou ler aqui para vocês. Ele diz assim: vocês pertencem ao movimento eclesial. A palavra eclesial implica numa tarefa precisa de formação cristã, envolvendo uma profunda convivência de fé e vida. A fé entusiástica, que dá vida às suas comunidades, deve ser acompanhada por uma formação cristã que seja abrangente e fiel ao ensinamento da igreja. De uma forma sólida, surgirá uma espiritualidade profunda, enraizada nas fontes da vida cristã e capaz de responder às perguntas cruciais colocadas pela cultura de nossos dias a dias, de nosso dia a dia. Papa São João Paulo II, na Conferência Mundial, a RCC, diz para os leigos, né, direcionado ali naquele momento a esse movimento, Renovação Carismática Católica, mas não só para a Renovação Carismática Católica. Ele nos chama a nos prepararmos para essa missão. E como é que nós vamos nos prepararmos? Através da formação. Uma formação que seja abrangente e baseada, fiel aos ensinamentos da Igreja Católica. Então é isso. E aí, amados irmãos, esse ano, nós estamos vivendo o ano laicato, onde nós somos chamados a sermos sal da terra e luz do mundo. Ou seja, não deixemos, nós somos chamados a não deixar o mundo apodrecer, né? Mas nós somos chamados a salgar o mundo para que ele não apodreça. E para que ele não apodreça, nós precisamos ser esse sal e não apodrecer junto com o mundo. Então tenha muito esse cuidado. E ser luz é levar a luz de Cristo, ser testemunha de Cristo com a nossa vida, com o nosso ser cristão para este mundo. E aí, nós somos cristãos leigos sujeitos na igreja em saída em missão.
né? Então nós somos pessoas da igreja que saímos da igreja para o mundo, levando o Cristo que nós conhecemos, né? Que nós temos, que nós recebemos, que a Santa Mãe Igreja nos dá, nos ensina através dos sacramentos. Fique com Deus, essa é uma informação importante. Então, o leigo é chamado a viver o Evangelho nas mais variadas funções e serviços, foi o que eu tentei falar para vocês aqui. É chamado a viver seu tríplice, né? De profeta, sacerdote e rei, certo? Junto com Cristo, um sacerdócio comum, uma profecia comum e um reinado de serviço, né? E mesmo assim o leigo precisa, né, de formação para que possa levar um apostolado verdadeiro àqueles que questionam a nossa fé e também nós possamos fazer um bom trabalho. Então fica aí a dica. Você é leigo, você é igreja e você precisa compreender e aprender mais sobre o seu serviço para servir melhor a Cristo. Então busquemos cada vez mais formação e nos engajar na igreja e nunca deixemos de ser testemunhas de Deus neste mundo. Amém?